Olá, olá, queridos e queridas, sejam bem-vindos ao Fins de Casamento. Eu me chamo Aninha Serrão, sou relatora aqui do canal. Um recadinho para você que gosta de relatos de finais de relacionamento, gostaria de saber como identificar sinais de relacionamentos abusivos, narcisistas e manipuladores? Você está no canal correto. Então, se você caiu aqui de paraquedas, te convido a se inscrever aqui no canal, deixa o like nesse vídeo e aproveita e me diz de onde você está me ouvindo, tá bom? Para você que já é inscrito aqui no canal, meus queridos girassóis, muito obrigada pela companhia de vocês, pelo like, pela interação que vocês têm tido comigo aí nos comentários, tá bom? Então continue e compartilhe bastante os relatos aqui do canal, porque são muito importantes e eu tenho certeza que vai agregar muito na vida de outras pessoas. Gente, tem uma perguntinha para vocês antes de iniciar o relato, tá bom? O que dói mais? Ser traída pelo marido ou ver o seu filho ser apunhalado pelas costas pela mulher que ele amava? Essa mulher, ela viu as duas coisas. Enquanto meu filho trabalhava de sol a sol para dar um futuro melhor para a namorada dele, ela estava na nossa casa seduzindo meu marido. É mais um relato muito triste, mas que vai deixar um cunho de aprendizado muito grande aqui pra gente, tá bom? Então bora lá saber que relato é este? Olá, Anne, eu me chamo Cláudia e eu moro em Belford Roxo. Eu tenho um filho, que hoje ele tem 23 anos. Eu fui casada com o pai do meu filho por anos. Ele era meu porto seguro, o homem que eu planejei envelhecer. Só que, assim como vários destinos de outras mulheres, a gente não controla, né, o destino. E ele decidiu mudar toda a minha vida. Há alguns anos, meu marido ele foi vítima de um acidente terrível de carro. E ele não teve chance alguma. Ele morreu lá mesmo, no local do acidente. E depois que ele se foi, uma parte imensa de mim foi embora junto com ele. E eu fiquei viúva cedo, com um filho pequeno nos braços e um vazio que parecia não ter fim. Durante anos, e quando eu digo anos, são anos de verdade, eu vivi o que eu chamo de deserto emocional. Eu não conseguia olhar para outro homem sem sentir que eu estava traindo a memória do meu falecido marido. Eu não conseguia pensar em namoro e, sabe, ver outra coisa em relação a relacionamento. Tudo que envolvia intimidade, eu já me esquivava. A minha vida era o trabalho, era a minha casa e principalmente o meu filho. Ele era o meu espelho, a razão pela qual eu levantava todos os dias para buscar um futuro melhor para ele. Então eu me fechei como uma ostra. O luto não é apenas uma fase para mim, ele foi uma moradia que eu vivi durante longos e longos anos. E eu me acostumei com o silêncio e com a ideia de que o amor que eu tinha sentido em vida por alguém tinha ido com aquele único homem. Mas o tempo, ele é um mestre que cura tudo. Ele começou a amenizar a minha dor. Eu tinha 40 anos, eu ainda era uma mulher muito nova, cheia de vida. Apesar de toda a dor que eu vivi, eu ainda tinha muita coisa para viver, eu sabia disso. As minhas amigas, que se foram sempre meu forte, meu porto seguro, começaram a insistir. Cláudia, você é linda, você é jovem, você não pode se enterrar junto com quem já se foi. A vida, ela precisa continuar. E aos poucos eu comecei a dar ouvidos. Eu comecei a me olhar com mais carinho, a comprar um batom, a me maquiar, a cuidar mais do meu corpo. Eu me permiti viver de novo. E foi nesse processo de despertar que eu conheci ele. Eu vou chamar ele de O Traidor, porque o nome dele não tenho nem gosto de mencionar aqui. E no começo, ele era um homem dos sonhos. Sabe aquele cara gente boa, educado, que parece que entende cada dor sua sem você precisar dizer uma palavra? Ele era exatamente assim. Atencioso, parceiro e, acima de tudo, parecia respeitar imensamente a minha história e o meu filho também. E começamos a sair, e o que era apenas um café acabou virando um namoro. Eu aceitei o namoro sentindo que Deus estava me dando uma segunda chance, um bônus por eu ter aguentado o luto com tanta dignidade. E nós namoramos por um ano. Foi um ano de descobertas, de viagens, sabe? Viajamos muito, curtimos jantares, fizemos muitos planos. E ele se dava muito bem com meu filho também, o que para mim era o critério número um. Se meu filho não aprovasse, então não tinha futuro. Então, sabe, vai cuidar da sua vida, mas não. Eles se davam muito bem, conversavam sobre tudo, futebol, sobre a vida. E então veio a decisão.
de morar juntos. E quem tomou essa decisão primeiro, né, que perguntou foi ele. Bora morar junto, Cláudia? Bora casar? E eu disse sim. Eu queria ter uma família de novo. Só que havia um porém emocional. A casa onde eu vivia com meu filho era a casa que eu tinha construído com meu falecido marido. Eu não conseguiria levar outro homem para debaixo daquele teto e fingir que nada tinha acontecido. Então eu tinha esse peso, sabe? Me prendia, algo me prendia naquela casa. Então, na minha cabeça, seria um desrespeito com o passado e um peso enorme para o meu presente também. E decidimos vender a casa e buscar um lugar novo. Encontramos uma casa maravilhosa, espaçosa e com um detalhe que parecia perfeito na época. Tinha uma edícula nos fundos da casa. Era uma casinha menor, independente, dentro do mesmo terreno. E nós pensamos, nossa, isso é ótimo. O meu filho vai morar lá, mantém a liberdade dele, tem um espaço dele para as coisinhas de jovem, de adulto, e nós vamos ficar na casa principal com a nossa privacidade de recém-casados. Então, parecia o plano perfeito para uma vida de paz. Mudamos para essa casa que fica em Belford Roxo e, de início, tudo parecia funcionar. O meu marido novo se instalou bem e o meu filho adorou também. A independência, morar na edícula nos fundos, deu uma certa liberdade mesmo para ele. Só que a paz durou pouco, porque logo meu filho começou a namorar com uma garota de 19 anos. No começo ela era tímida, muito na dela, mas não demorou 2 meses para que ela se sentisse a dona da propriedade. Como a edícula ficava no mesmo terreno, ela precisava passar pela minha varanda e pela minha cozinha para quase tudo, porque só tinha o quarto e banheiro lá, uma pequena salinha, não tinha lugar para fazer comida, cozinha, não tinha nada disso. E o problema com ela ali dentro da casa dele, porque eles foram morar juntos, não foi um namoro que ela na casa dele e na minha, não. Eles foram morar juntos lá na edícula. E ela começou a faltar com uma falta de respeito mesmo, básico. Aquela garota, ela vinha para casa do meu filho e passava o dia lá, mas ela vivia entrando pela minha casa principal. E o pretexto era sempre o mesmo: pegar água gelada, alguma coisa na geladeira, tudo para ficar dentro da minha casa. E o que me irritava de verdade não era ver essas andanças dela dentro de casa, mas o traje dela, as roupas. Ela andava pela casa de pijama, mas não era qualquer pijama. Eram shorts, aqueles shorts de seda curtíssimos que mal cobriam as nádegas. E as blusas sempre de alcinha, algumas até meio transparentes. E como ela não usava sutiã, aparecia tudo. E eu estava ali com o meu marido, também estava ali, e ela agia como se estivesse no quarto dela. Eu tentei relevar no começo, eu pensei que era coisa da idade, que o jovem de hoje não tem noção de limite, mas a postura dela era provocativa. Ela não apenas entrava, ela desfilava na nossa frente. Teve uma noite em que eu e meu marido estávamos na cozinha preparando alguma coisa para a gente comer e ela entrou para beber água. Ela estava usando um short que praticamente era uma calcinha, uma suquinha. Ela se inclinou para pegar uma garrafa na prateleira debaixo da geladeira, bem na frente do meu marido. Eu ouvi o movimento dele. Ele parou tudo que ele estava fazendo e fez um check-up nela. Olhou de cima para baixo, sem nenhum constrangimento. Aquilo me deu uma sensação muito esquisita. No dia seguinte, eu chamei meu filho para conversar. Filho, vem cá. Eu fui direto, filho. Fala para sua namorada que aqui dentro da minha casa tem homem e tem mulher. Ela não pode ficar circulando na minha casa de pijama curto e sem sutiã. Isso é falta de respeito comigo e com seu padrasto. Conversa com ela, sabe? Viva a sua vida para lá, mas aqui dentro da minha casa são as minhas regras. O meu filho, que sempre foi um menino muito bom, mas ele meio lerdo, né, para perceber maldade, ficou sem jeito, mas disse que ia falar com ela. E o resultado, ela simplesmente ignorou. No dia seguinte, ela passou pela sala com uma camiseta ainda mais curta e com um short ainda mais curto. Olhou para mim e não deu nenhum bom dia. Ela percebeu que o meu incômodo era uma arma de poder e ela começou a usar isso. Sabe? Então, se eu estou incomodando essa senhora, eu vou incomodar mais ainda. Se eu agora já sei como é que fosse para incomodar ela, né? O meu marido, por outro lado, mudou o comportamento dele.
Ele, que era comunicativo, começou a ficar mais quieto quando ela estava por perto, mas os olhos dele não mentiam. Ele vigiava cada passo dela. Eu via que ele ficava olhando pelo vidro da janela quando ela passava. E ela começou também a cozinhar na minha cozinha. Tudo, tudo com aquelas roupas íntimas dela. E eu percebia que havia um jogo de olhares acontecendo ali. Um dia, eu peguei os dois na varanda. Ela estava encostada num pilar e ele estava sentado na cadeira de balanço. Quando eu entrei, o assunto morreu. Só foi eu aparecer para os dois calarem a boca. Ela, percebendo a minha cara de que não estava gostando nada, ela saiu sem dizer uma palavra. E quando eu perguntei dele o que eles estavam conversando, ele só respondeu: nada, ela só estava perguntando onde que nós guardamos as ferramentas. E eu, ferramentas? Aquela garota não sabia nem trocar uma lâmpada. Ali eu soube que a minha intuição não estava errada. E o impacto disso na minha relação com meu filho também foi imediato. Ele começou a defender a namorada, dizendo que eu era antiquada e que a menina se sentia em casa. E ele não via que ela estava desrespeitando a mãe dele e testando os limites do padrasto, porque ele não passava em casa, ele não ficava o dia em casa. Então ele não via. E o clima, depois disso tudo, né, que eu comecei a reclamar, não ficou nada bom. Eu parei de fazer até jantares em família para que ela se reunisse junto comigo para evitar alguma coisa a mais. Eu, por muitas vezes, trancava no quarto para não ter que ver aquela menina circulando seminua pela minha casa. Eu estava pagando as contas de uma casa onde eu não tinha mais nem paz, muito menos privacidade. E eu não queria mais ficar vendo meu marido olhando para aquela menina, porque ele se transformou isso, um completo vigia da nora. E o meu filho sendo feito de idiota, né? Até, Anne, que chegou uma determinada sexta-feira. Eu tinha final de semana, planejando tudo, e eu tinha passado no mercado, comprei algumas coisas, e o clima já não estava mais lá, aquelas coisas dentro de casa também. O meu filho, ele avisou que faria hora extra no serviço e só chegaria em casa por volta de umas 4 horas da manhã. Até aí tudo bem. Ele estava ralando muito para tentar dar uma vida melhor para aquela garota. Ele estava com planos de construir, né, uma segunda parte na edícula para fazer uma cozinha embaixo, os quartos em cima. Então ele estava com vários planos e estava trabalhando para isso. Só que ele não estava imaginando, né, o que estava acontecendo por trás das costas dele. Pouco depois que ele avisou isso, a minha mãe me ligou me convidando para jantar. E eu chamei, lógico, meu marido. E ele começou com toda aquela encenação. Começou a levar a mão da testa, dizendo que estava com muita enxaqueca, que a dor era insuportável e que ele não ia porque ele precisava tomar um remédio e o remédio que ele ia tomar era forte e com certeza ele ia pagar. Só que ele insistiu que eu fosse sozinha mesmo. Eu falei, então, vou ficar com você, eu não vou, né? Você tá mal? Não, não, pode ir. Dizendo que ele, não quero te privar de estar com a sua mãe, então, se for por conta do meu mal-estar, não se prenda, pode ir, eu vou ficar aqui, vou tomar um remédio e vou dormir. Ok, eu fui, Anne, mas meu coração não estava em paz. Jantei rápido, sem vontade de conversar, e eu voltei para casa mais cedo do que eu tinha previsto, do que eu tinha avisado para ele. Assim que eu estacionei o carro, eu percebi que a luz da cozinha estava acesa e eu ouvi risos lá para dentro da minha casa. O meu marido, que supostamente estava apagado de dor de cabeça, estava sentado na mesa jantando e comendo jantando e bebendo com a minha nora. Os dois estavam tão entretidos que demoraram alguns segundos para perceber que eu já tinha chegado. E a cena era ridícula. Ela estava com um desses pijamas que eram praticamente uma camisola transparente e ele estava sem camisa, bebendo o meu vinho que eu tinha comprado só para ocasiões especiais. Quando ele me viu, o semblante dele mudou na hora. Ele tentou jogar uma desculpa, dizendo que a dor de cabeça tinha passado e que ela tinha aparecido para pedir alguma coisa para comer. E como ele ainda não tinha jantado também, foram comer juntos. E eu ouvindo, né, todas as desculpas dele. E eu não disse uma única palavra. Eu olhei para os dois com o maior desprezo que eu consegui, virei as costas e fui direto para o meu quarto. Eu estava tremendo de raiva, não só por mim, mas pela falta de caráter dele em desrespeitar o meu filho que estava trabalhando. Nessa noite, eu fiquei no quarto, eu não saí mais de lá. E eu fiquei esperando ele entrar para me explicar, ou pelo menos para ver se eu estava bem, né? Se eu tinha pensado alguma coisa de ruim. Só que ele não veio. Ficou lá embaixo.
Eu ouvi as risadas deles dois, por mais 2 horas. E eles continuaram conversando e rindo como se eu nem estivesse na casa. Ele só entrou no quarto depois das 00:30 e deitou na cama e fingiu que nada tinha acontecido e dormiu. Naquela noite eu não preguei o meu olho. No dia seguinte, por volta das 11 da manhã, a garota apareceu novamente na minha cozinha e é um cinismo gigantesco. E ela me perguntou: sogra, você chama o Uber para mim? O meu aplicativo deu um erro e eu preciso ir ao dentista lá no centro. Ela sabia perfeitamente que eu não uso o aplicativo de transporte de Uber, nem 99, nem nada no meu celular, porque eu tenho meu próprio carro. Mas antes que eu pudesse responder, o meu marido, que estava tomando café, já falou logo: não precisa de Uber, não. Eu preciso ir ao banco justamente no centro, eu passo e te deixo lá. Onde que é? Eu olhei para ele e eu perguntei: tá, desde quando o seu banco abre no sábado para você precisar ir lá agora? Na mesma hora ele desconversou, disse que era para resolver algo no caixa eletrônico e já foi pegando as chaves e já foi, sabe, bora, eu tô te esperando lá no carro, bora, porque eu tenho hora. E os dois saíram juntos e eu fiquei ali, olhando pela janela, vendo a facilidade, sabe? A forma cínica que eles estavam armando o encontro ali na minha cara. Ele voltou para casa quase 3 horas depois. Quando ele entrou, ele nem conseguia me olhar. Estava nervoso, agitado, evitava qualquer contato físico comigo. Anne, ele cheirava ao perfume dela. Ali eu tive certeza absoluta. O meu marido e a namorada do meu filho estão vivendo um caso debaixo do meu teto. Só que eu não fiz nada naquele momento não, tá? Eu pensei: se vocês acham que, ou se vocês estão fazendo algo de errado, vocês vão me pagar bem caro. Eu só precisava de provas, uma prova final para acabar com tudo aquilo ali. Porque se eu fosse confrontar, eu ia dizer que eu era o quê? A louca da história. E eu não queria isso. Então, depois desse passeio neste sábado do dentista, o clima na nossa casa ficou ainda mais estranho. Ficou pior do que já estava. O meu marido, ele não conseguia conversar mais comigo. Tudo que eu perguntava, olhando para ele inventava alguma desculpa para sair. Ele estava, né, com a consciência suja. Então não tinha como é que você vai enfrentar uma pessoa face a face se você está mais sujo do que pau em galinheiro. E Anne, eu não sou uma mulher de ficar esperando o céu cair, não. Eu precisava ver com meus próprios olhos o que estava acontecendo. Então eu fiquei esperando uma oportunidade. A oportunidade veio naquela mesma noite que eles me traíram. Ele entrou para tomar banho e, por descuido, ele acabou deixando o celular dele na cômoda ao lado da nossa cama, né, no quarto. E eu nunca fui de mexer em nada dele, porque eu sempre respeitei a privacidade e sempre priorizei isso. Mas naquele momento a privacidade dele era o túmulo do meu respeito. Eu peguei o aparelho e, como ele era um bronco e não gostava desse negócio de senha, eu só fui ligar e fui direto nos contatos. O número dela não estava salvo como o nome dela. Ele tinha colocado o emoji de um carro para simular talvez um contato de mecânico ou motorista. Só que eu conhecia o número dela. Sabia de qual é salteado o número daquela, né? Falou um palavrão aqui. Quando eu abri o WhatsApp, adivinha? Não tinha mensagem de bom dia. Eram conversas explícitas, nojentas, onde eles detalhavam o que eles tinham feito naquele mesmo dia durante o suposto trajeto para o dentista. Eles se encontraram em um motel barato, lá no centro mesmo, e ela dizia que o coroa era muito melhor que o filho, e ele respondia para ela com baixarias, comparando o corpo dela com o meu. Eu li frases que nenhuma mãe ou esposa deveriam ler. Eles riam da minha cara e da lerdeza do meu filho. A vontade que eu tive era de entrar naquele banheiro e pipinar ele ali mesmo, mas eu respirei fundo, né? Eu não podia ser a louca da história. Eu precisava agir com calma, mas a vontade eu tive mesmo de fazer isso, tá? Vontade não faltou. E eu tive que agir com uma sabedoria que eu nem sabia que eu tinha. Tirei foto de tudo com o meu celular, registrei as datas, as horas e os planos que eles já estavam fazendo para os próximos dias.
Guardei o celular no lugar e eu saí do quarto antes que ele terminasse de tomar banho. Depois dessa descoberta, eu senti muita raiva, mas eu também senti um sentimento de culpa muito grande. Eu me culpava por ter trazido aquele verme para dentro da vida do meu filho. Eu me culpava por ter vendido a casa onde eu vivi com meu falecido marido para dar um recomeço para um cara que estava fazendo tudo aquilo comigo. Eu olhei para a edícula nos fundos e eu senti mais raiva ainda porque aquela garota, ela era tratada como rainha pelo meu filho. Ela não tinha por que fazer tudo que ela estava fazendo, principalmente com ele. E eu fiquei com essa raiva, mas eu não fiz nada. Deixei eles se enforcarem ainda mais. E eles eram descarados, sabe? Porque depois de uma semana que tudo isso aconteceu, ia acontecer o casamento de uma prima minha. Era uma festa muito grande e o meu filho seria um padrinho junto com a minha sobrinha. Era a oportunidade perfeita, né? A minha nora deu a desculpa de que ela não ia, porque ela não tinha confirmado o buffet e que ela não tinha comprado uma roupa decente para ir. Então, a desculpa era essa e ela não poderia ir para a festa. O meu marido, que já estava tomando alguns remédios controlados para suposta ansiedade, também já começou a preparar um terreno antes, bem antes, para dar alguma justificativa para sair, né? E eu lembro certinho, Anne. Cláudia, não esquece. Beleza, eu vou com você para esse casamento, mas não esquece, eu tenho remédio para tomar determinada hora. Se eu passar do tempo, vai me dar uma crise, então não quero que aconteça isso. Eu falei, não, mas você pode levar teu remédio para você tomar lá. Não, não, mas eu sempre que eu tomo esse remédio, eu me sinto mal, eu preciso deitar, né, para passar os efeitos. Eu vou, mas quando chegar na minha hora, eu volto para casa. Resumindo, com aquela cara de coitadinho, ele passou essa desculpa para mim. E eu apenas, tá bom, consenti. Mas eu sabia exatamente onde ele queria chegar. Então nós fomos para casamento, meu filho estava completamente alheio a tudo que eu tinha descoberto e ele nem desconfiava de nada também. E fomos. Lá no casamento, meu marido não parava de olhar para o relógio dele. Estava todo o tempo inquieto, suando frio, mas não era de ansiedade pela saúde, não. Era vontade de ir embora para encontrar com a amante que estava esperando ele lá na minha casa. Então, perto do horário que eles combinaram, ele fingiu que estava tendo um mal súbito. Ah, eu esqueci de tomar um remédio, eu não vou aguentar de tanta dor, eu tenho que ir para casa. Não, vamos, bora, bora, bora. E eu falei, tá bom, então eu vou contigo, né? Vou pegar o carro, embora. Anne, ele nem esperou eu responder ou terminar de oferecer minha ajuda para ele. Ele levantou da mesa, deu um tchau rápido para todo mundo e saiu praticamente correndo. Ele achou que eu ia ficar ali, mas ele subestimou a mulher que eu sou. No momento em que meu carro saiu do estacionamento, porque ele foi com o meu carro justamente para que eu não tivesse como voltar rápido para casa. Só que eu fui mais esperta. Eu emprestei o carro do meu irmão, eu inventei qualquer desculpa e eu fui atrás. Só que eu não contava, Anne, com um olhar atento do meu filho também. Ele vendo a minha situação, ele veio atrás de mim no estacionamento. E antes que eu pudesse entrar dentro do carro para ir atrás do meu marido, ele, mãe, o que está acontecendo? Você está passando mal? Cadê o fulano de tal? Eu tentei mentir, tentei dizer que era só uma disposição, que eu estava voltando para casa e que ele também deveria estar lá. Ele tinha passado mal. Eu inventei alguma coisa. Só que meu filho me conhece. Ele viu que eu não estava bem e ele só soltou. Beleza, mãe, eu vou com a senhora. Eu não vou deixar você dirigir assim. Eu avisei que você não está bem. Ele insistiu tanto e eu também implorei tanto para que ele ficasse. Eu falei, meu filho, você é padrinho da sua prima. Vai ser uma desfeita para ela. Só que ele não arredou o pé. Ele entrou no carro comigo e nós fomos. E o silêncio dentro daquele veículo durante todo o trajeto foi uma tortura para mim. Ele achava que eu realmente estava tendo algum mal súbito também, né? Passando um ataque de ansiedade. Só que ele não fazia ideia do que realmente estava acontecendo, né? Nós estávamos indo em direção a uma tragédia, porque eu sabia o que estava acontecendo, gente. Quando nós chegamos perto de casa, eu pedi para que ele estacionasse o carro a uma certa distância da nossa casa. Ele olhou para mim, não entendeu nada, perguntou por quê.
Eu falei, só faz o que eu tô te pedindo, por favor, meu filho. Ele estacionou, eu falei, vem comigo e não faz barulho. Nós entramos normalmente pela casa principal, e as luzes estavam todas apagadas. Conforme nós fomos entrando e olhamos para o fundo, lá que era a edícula do meu filho, nós começamos a ouvir gemidos altos, tá? Altos. O meu filho parou na metade do caminho. Quando eu olhei para ele, ele começou a entender o que estava acontecendo, porque o barulho vinha lá da casa dele, né? E ele não esperou. Tirou a chave do bolso e ele já colocou, já foi entrando com tudo, chutando a porta e tudo. Eles estavam lá, na cama dele. O meu marido, o homem que eu escolhi para recomeçar a minha vida, e a Nora, a menina que meu filho trouxe para dentro da casa dele com todo o amor do mundo. O choque deles foi tão grande que eles nem conseguiram reagir. E eu estava tão tomada por um ódio que eu só olhei para os dois e eu gritei: vai, continua, não para não. Tá bonito de ver. Vocês querem que eu filme para vocês guardarem de recordação? O meu marido, quando ele me olhou, ele começou a gaguejar, dizer que não era o que eu estava pensando, que o remédio tinha dado uma reação estranha nele. A minha nora nem conseguia falar, só chorava tentando esconder o rosto, né, de vergonha. Mas o pior não foi o meu grito, não foi tudo que aconteceu aí, foi o meu filho. Porque, né, lógico que ele viu tudo, foi o primeiro a ver tudo. Ele não gritou, ele simplesmente avançou. Foi uma explosão de violência que eu nunca tinha visto naquele menino. Ele voou para cima do padrasto, desculpe, com um ódio que eu nunca tinha visto na minha vida. Eram socos e muitos chutes, e eu não fazia nada para impedir. Eu queria ver que aquele verme sentisse cada grama de dor que ele estava causando no meu filho. E nisso, meu irmão chegou, né? Eu tinha mandado a localização, tinha falado tudo para ele, o que estava acontecendo. Eu falei, olha, vem atrás, porque vai acontecer alguma coisa, e eu não quero que aconteça uma tragédia maior, né, do flagra que vai acabar de acontecer. E eu pedi ajuda dele e acabou indo. Quando meu irmão entrou lá na minha casa, ele viu a cena, o cenário era de desespero. Ele tirou meu filho de cima lá do sujeito só para que ele mesmo batesse com mais força. E ele começou a bater nele também. Chamava de lixo, de covarde, de moleque. Na cama dele, por que você fez isso? O meu irmão gritava em cima dele enquanto o traidor implorava para que eles parassem. E eu não fiquei só assistindo não, tá? Eu avancei para cima da minha ex-nora agora. Eu peguei aquela garota pelos cabelos e eu tirei ela de cima da cama na base do tapa. Toda a raiva das roupas curtas, do desrespeito e do cinismo dela saiu na força do ódio ali no meu punho. Eu bati muito naquela menina. Bati muito mesmo. A confusão era tanta que todo mundo da vizinhança começou a correr para ver o que estava acontecendo lá. O meu filho, depois do primeiro surto de raiva, que ele ficou completamente desgastado, cansado de tanto bater naquele verme, ele só ficou no canto da parede, foi quando ele começou a chorar. Eu via, ele via, né, o tio batendo naquele homem completamente descontrolado e via eu também em cima da mulher dele toda descontrolada, porque ele tinha planos de casar com ela. E a decepção no olhar do meu filho foi a facada final. Ele levantou e começou a gritar para que todo mundo saísse dali. Eu parei de bater nela, olhei para o meu filho e eu soube que a partir dali eu não teria que ter mais piedade de ninguém. E eu estava sofrendo, sofrendo muito. O meu irmão soltou aquele desgraçado. E ele estava com o rosto, Tony, completamente inchado e o nariz destruído. A minha nora também, não deixei ela nada bonitinha no rosto, mandei eles saírem. Eu não tinha nenhuma intenção de conversar com eles. O meu objetivo era humilhar, da mesma forma que eles estavam me humilhando. Eu olhei para os dois e eu dei a ordem. Levantem agora. Eles tentaram juntar as roupas que estavam no chão, mas eu fui mais rápida. Eu peguei cada peça que estava espalhada, cueca,
roupa dela, peças íntimas, tudo. Eu embolei debaixo do meu braço e ficou lá. Eles estavam completamente sem roupa e eu não ia devolver nada para eles. Eu peguei meu celular e eu abri uma chamada de vídeo no grupo da família. E eu comecei a gravar tudo. Foquei bem na cara dos dois e tentando encobrir o rosto. Depois eu foquei nela também, gravei ela. E eu dizia para toda a minha família: tá aqui, gente, olhem bem. Esse é o homem que se dizia santo, marido perfeito. Acabei de pegar eles dois agora na cama do meu filho. E eu não parei de gravar nenhum segundo. Eu queria que o registro fosse permanente e que não houvesse dúvidas de ninguém. Eu arrastei os dois pelo braço para fora da minha casa e joguei os dois na rua. O meu filho e o meu irmão ajudaram, né, a arrastar os dois. Meu filho, depois que ele fez tudo aquilo, ele se manteve em silêncio, mas o olhar dele era de puro ódio e desprezo. Quando nós chegamos na rua, todo mundo estava lá fora, né, a vizinhança, e os dois completamente, né, sem roupa. E as pessoas começaram a filmar, alguns começaram a gritar ofensas, outros começaram a assoviar para ela, e eu não senti um pingo de pena. A única coisa que eu disse, Anne, foi: a rua é o lugar de vocês. Eu gritei isso para todo mundo ouvir. O esgoto é o lugar de traidor e de gente sem caráter. E deixei eles lá e eu tranquei o portão. Depois que eu tranquei o portão, eu entrei em casa e eu comecei a arrancar tudo que pertencia dele, da minha casa. Joguei camisa, calçada, sapato, documento, tudo. Peguei um lençol bem grande, coloquei tudo lá dentro, arrumei uma trouxa bem grandona e joguei lá fora. Eu não queria nenhum rastro daquele homem dentro do meu lar. Voltei para o portão e arremessei aquela trouxa por cima da grade. Depois a roupa se espalharam tudinho no chão sujo. Ele e ela ainda estavam ali tentando se cobrir com panos que algum vizinho deu e jogou em cima deles. E eu só avisei: olha, as roupas de vocês estão aí, se vistam e vão embora. Vão embora. E eu falei: nem pense em levar esse carro, porque esse carro é meu. Nem pense em usar meu cartão, porque ele já está bloqueado. Você vai sair daqui exatamente como você veio, só, sem nada. Tranquei o portão com o cadeado e eu entrei. O meu filho ficou dentro de casa, ficou sentado numa cadeira com a cabeça baixa, destruído. O meu irmão tentava falar com ele, mas o meu filho não respondia. Eu sentei ao lado dele e eu abracei, mas eu sentia que ele estava em choque com tudo o que aconteceu. Ele tinha perdido a confiança na mãe, no padrasto e na mulher que ele tanto amava. Tudo em uma única noite. A família inteira que estava no casamento, que viu a chamada de vídeo, começaram a me ligar, mandar mensagem. Todo mundo ficou em choque com o que eu tinha mostrado. E eu não queria também ficar naquela casa depois que tudo aconteceu. Então, no mesmo dia, eu juntei algumas coisas básicas para mim, para ele, para o meu filho, e nós fomos direto para a casa da minha mãe. Quando nós saímos do portão, eles dois não estavam mais lá. Não sei para onde eles foram, não sei se eles tinham dinheiro, se eles tinham transporte, não sei, eu sei que eles foram embora. Provavelmente, eles pegaram um ônibus ou pediram ajuda para alguém, né? Mas o fato é que eles desapareceram. Nós chegamos na casa da minha mãe, eram umas 2 horas da manhã, e o clima era de velório. O meu filho não quis comer, não quis falar, ele apenas deitou no sofá e ficou lá. Eu sabia que a dor dele era muito maior do que a minha. Eu perdi o marido traidor, mas ele perdeu a referência de família e o amor da juventude dele. Eu não me arrependia de ter exposto os dois daquela forma, não. Eu queria que a punição fosse proporcional ao estrago que eles fizeram na minha vida e na vida do meu filho. Nos dias que se seguiram, a minha casa se tornou o assunto principal do bairro todo. Eu não precisei contar nada para ninguém, todo mundo já sabia. O meu ex-marido e a minha nora desativaram todas as redes sociais, mas o estrago já estava feito. Alguns vizinhos que viram toda a situação gravaram, né, tudo. Gravaram, foram compartilhando e acabou que ficou uma exposição pública. Só que o que me doía tudo em relação a toda essa situação não foi a fofoca. Era olhar para o meu filho e ver ele definhando. Porque ele não estava comendo, ele não tomava banho, ele mal abria a boca. O trauma de ser traído pela namorada e pelo padrasto sobre o teto dele paralisou a vida dele.
3 dias depois da expulsão, eu criei coragem e voltei para minha casa para fazer uma limpeza geral. Enquanto eu juntava o que restava das coisas daquela garota para jogar fora, eu encontrei uma mochila debaixo da cama do meu filho. Quando eu abri, eu nem acreditei o que era. Não eram roupas. Ali dentro estavam várias joias minhas que eu achava que eu tinha perdido. Inclusive, tinha até um relógio de ouro do meu falecido marido e uma quantia considerável de dinheiro em espécie que eu guardava no fundo falso do meu guarda-roupa, que só ele sabia. Nem o meu filho sabia desse fundo falso. Eles não estavam tendo apenas um caso. Eles estavam me roubando também. Mas o pior veio quando eu encontrei um caderno de anotações e alguns prints de conversas impressos dentro de uma pasta que estava dentro dessa bolsa. Hoje eu acredito que ela fez isso para chantagear ele de alguma forma. Não sei, só sei que eles planejavam fugir juntos há pelo menos 2 meses. Nas anotações, o meu ex-marido detalhava quanto dinheiro eles ainda precisavam tirar de mim para recomeçar. Eles tinham um plano todo traçado. A gente parece até filme de terror, né? Ficção, sei lá, drama, sei lá. Mas o que eles iriam fazer? Eles esperariam meu filho receber uma rescisão de um contrato de trabalho que estava para encerrar. Eles pegariam esse dinheiro dele e iam sumir no mundo. Esse era o plano. Então, a traição não foi um deslize de momento. Ah, deu desejo, bateu e eu fui lá e fiz com a menina, não. Foi tudo planejado. Eu li os diálogos onde eles riam da minha burrice, porque ele dizia para mim que ele tomava remédio controlado e era tudo mentira. Era tudo parte da manipulação. Ele dizia para ela que eu era apenas o banco que sustentava o luxo dele e dela também. E aquilo me deu uma raiva tão grande. Eu tinha colocado um bandido traidor e uma golpista dentro da minha casa. Cada jantar que eu fiz, cada conta que eu paguei para aquela garota, cada gesto de carinho que eu tive com aquele homem, tudo foi usado contra mim, contra o meu filho. Então eu vi isso tudo, né? Levei essas provas para o meu filho ver também. Eu achei que ele precisava saber quem era a mulher que ele amava, que ela nunca amou ele, que ele foi apenas uma ponte para que ele chegasse ao meu dinheiro. Então foi um erro tudo. Ao ler aquilo, meu filho ele teve um surto de choro compulsivo. Ele se sentiu usado da pior forma possível. Ele percebeu que a namorada só estava com ele para ter livre acesso à nossa casa e ao padrasto. A descoberta de que eles planejavam deixá-lo na miséria junto comigo foi o golpe final da saúde mental do meu filho. Ele começou a dizer que ele não valia nada, que ele era um estorvo e que a culpa de tudo era dele por ter levado aquela menina para dentro da nossa casa. Então nós dois acabávamos nos culpando, né? E eu fui verificar também as minhas contas bancárias com mais atenção, porque antes dele sair eu bloqueei, mas antes disso eu não sabia de nada, não foi bloqueado, né? E eu descobri que ele tinha feito pequenos saques e transferências usando o meu cartão enquanto às vezes eu estava dormindo, às vezes eu estava no trabalho. Eram coisas de 100, R$ 200 e essas coisas passavam despercebidas na minha fatura. Mas quando elas foram somadas, tinha um rombo lá de quase R$ 5.000 em poucos meses. Então, ele usava a minha biometria e a senha que ele acabou descobrindo para financiar alguns encontros dele de motéis, comprar presentes para ela, tudo com o meu cartão de crédito. E o ódio que eu senti sabendo de tudo isso foi, não, beleza, eu preciso tomar alguma providência, eu vou na delegacia. Registrei um boletim de ocorrência por furto e apropriação indébita. Eu queria que eles pagassem criminalmente pelo que eles fizeram comigo. Porque além da humilhação pública, né, eu precisava ser ressarcida financeiramente. No dia seguinte ao registro do boletim de ocorrência, o meu celular também não parava de tocar. E adivinha quem era? Os familiares lá da moça. A mãe dela, que sempre soube da liberdade que a filha tinha na minha casa, começou a mandar áudios longos para mim no WhatsApp. Ela não estava pedindo desculpas pela filha ter se deitado com meu marido ou por ter me roubado.
Ela estava furiosa porque eu expus a menina sem roupa. Ela me chamou de criminosa, de mulher baixa e disse que ia me processar por danos morais até eu perder a minha casa para pagar a indenização da filha dela. Pode. Só que eu não respondi nenhum áudio. Eu encaminhei tudo para o meu advogado. Logo em seguida, o irmão dela, um sujeito que já tinha passagens e passagens pela polícia, começou também a me mandar ameaças bem diretas. Ele dizia que Belford Roxo era pequeno demais para mim e que ele ia resolver o assunto pessoalmente na porta da minha casa. E foi aí que eu percebi que aquela família toda era da mesma laia que a minha nora, ex-nora. Eles não tinham um pingo de vergonha na cara pelo que a garota fez. Eles só estavam preocupados com a reputação da santinha que ela usava para aplicar golpes por aí. Então, eu printei cada ameaça e levei tudo para a delegacia e eu anexei ao inquérito do furto. E enquanto eu lidava com todo esse bombardeio, o meu filho continuava naquele estado, né? Ele ouviu algumas das ameaças e aquilo pareceu que despertou. Só que despertou ele de uma forma agressiva, porque queria ir atrás do irmão da garota. Ele queria resolver no braço aquela situação. E eu tive que segurar, eu tive que ser uma mulher muito forte para que a situação lá não piorasse de vez, né? Dias depois que aconteceu tudo isso, eu recebo notícia dos dois. E foi uma conhecida ali da rua que tinha uma amiga que tinha uma pensão na mesma cidade. E essa mesma pessoa tinha visto os stories que fizeram lá da briga e eles reconheceram o casal e essa pessoa avisou, essa vizinha que me avisou também. Foi o telefone ainda sem fio. E me mandou o paradeiro deles. Acabou que eu descobri onde eles estavam escondidos. Segundo a testemunha, eles chegaram lá apenas com as roupas. O meu ex-marido estava com o rosto completamente desfigurado por conta da surra que ele levou do meu filho e do meu irmão, do meu filho e do meu irmão, né? E a garota também, do mesmo jeito. Nenhum dos dois saiu do quarto por dias. Estavam morrendo de vergonha, né? Morrendo de vergonha. Então, eles estavam vivendo apenas de restos, sem dinheiro para quase nada, já que eu tinha bloqueado todos os cartões e as joias que ela não conseguiu roubar estavam na mochila que eu recuperei. O meu ex-marido, depois de uns dias, ele ainda teve a audácia de me ligar. Ele não me ligou para pedir perdão da traição. Ele começou a chorar, dizendo que estava com muita dor, que não tinha dinheiro para comprar remédio e que a menina estava tendo surtos porque todo mundo na rua que ela andava reconhecia ela. Ele teve a cara de pau de me pedir para depositar pelo menos R$ 500 para que ele pudesse se mudar para um outro lugar e também para comprar comida. E eu disse que ele disse para mim que errou como homem, mas que eu não precisava ser tão cruel a ponto de deixá-lo passar fome. Gente, deixa eu beber água. A pessoa faz o que faz, a pessoa fez o que fez, né? E depois ainda liga pra mulher pra pedir dinheiro e ainda apela pro coração dela para que ela não seja tão cruel. Depois que eu ouvi isso, eu dei uma risada que ele provavelmente nunca vai esquecer. E eu gritei para ele, olha, cruel foi você usar a cama do meu filho para se deitar com a namorada dele. Crueldade foi você me roubar para financiar sua safadeza. Agora você come a poeira que você mesmo levantou. Depois disso, eu desliguei na cara dele. Ainda consegui gravar, né, a ligação. Eu mandei também para o meu advogado. E depois eu bloqueei. Ele não estava arrependido do que ele fez. Ele estava arrependido de ter sido pego e de ter perdido a vida fácil que eu proporcionava para ele. O meu filho ouviu a conversa e isso pareceu que deu um pouco de clareza para ele. Ele percebeu que o homem que ele respeitava era apenas um mendigo emocional e financeiro. Mas o ódio dele pela namorada só aumentava. Ele descobriu através de amigos em comum que ela já tinha tentado se aproximar de outros homens mais velhos
em empregos anteriores. O padrão de comportamento dela era de uma predadora, meio de família, de uma mulher que não tinha caráter nenhum. Ela buscava o elo mais fraco para se infiltrar e sugar o que ela podia sugar. E sabendo que eles estavam na miséria, eu senti foi alívio. Eu não ia dar um centavo, Ania. Eu não ia retirar a queixa, eu ia continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, dias depois dessa ligação patética, pedindo dinheiro para mim, o meu advogado me ligou. A polícia finalmente tinha localizado os dois, porque precisava de um endereço fixo, então eles conseguiram, foram prestar o depoimento sobre a queixa lá do dinheiro. E nesse dia que eu soube que eles iam prestar depoimento, eu fiz questão de ir até a delegacia. O meu filho ele não queria ir. Ele ainda evitava sair de casa, mas eu convenci ele aí. Eu disse: olha, você precisa olhar para eles agora, no estado em que eles estão, para entender que o que você amava era uma ilusão, era uma mentira. Olhe para a realidade para que você consiga enterrar esse passado maldito, meu filho. Então, depois disso, nós fomos os dois, acompanhados pelo meu irmão também, o que bateu nele lá, e fomos para a delegacia. Quando nós chegamos lá, a cena era degradante. O meu ex-marido estava com o rosto amarelo por conta dos hematomas da surra que ele levou. O nariz estava visivelmente torto e ele usava uma camisa de propaganda política toda encardida. Parecia que alguém tinha dado aquela camisa para ele. A garota, que vivia desfilando com roupas curtas, toda maquiada, estava com cabelo ceboso, com uma calça de moletom furada e um chinelo daquele jeito. Quando eles nos viram entrar, ele abaixou a cabeça na mesma hora, né? Mas ela tentou me encarar ainda. Me encarar. Nem combinava, sabe? O estado dela me encarar para tentar me intimidar. Depois que ela viu que eu não abaixei a cabeça para ela, ela ficou na dela, desviou e não quis mais falar com ninguém. Ficou só de cabeça baixa também. Depois disso, o clima ficou bem tenso, porque a mãe dela também estava lá. O irmão dela, que me ameaçou, também estava lá. No momento em que eles nos viram, a mulher começou a gritar comigo, dizendo que eu ia pagar muito caro por eu ter estragado a vida de uma menor de idade. Só que a menina não era menor de idade, a menina tinha 19 anos. Então ela era plenamente responsável pelos atos dela. O investigador saiu lá da sala, mandou todo mundo calar a boca, ameaçou, se caso ninguém se calasse, que ia prender por desacato, né, porque ali não era lugar de escândalo. E nós fomos chamados para a sala de depoimentos. Lá dentro, quando foi dito os fatos da denúncia, o meu ex-marido, em um ato de covardia mesmo, ele tentou colocar toda a culpa na garota. Ele disse que ela era a manipuladora e que ela é quem tinha pegado as joias e escondido lá naquela mochila sem ele saber. Ele teve a coragem de dizer que ele estava sendo seduzido por ela e que o plano de fuga foi tudo ideia da menina. Eu olhei para ele e eu senti um nojo tão profundo que a minha vontade era de cuspir na cara dele ali mesmo, sabe, na frente de todo mundo. Quando a menina ouviu tudo aquilo, que ele estava jogando a culpa toda nela, ela surtou. Ela começou a dizer e a gritar na cara dele que ele era um frouxo, um velho nojento, que prometeu a ela uma vida de luxo, com dinheiro que ele ia tirar de mim. E eles começaram a bater boca na frente do investigador. Ela confessou, desculpem, que ele dava as senhas do meu cartão para ela fazer compras online e que ele é quem tinha tirado o relógio de ouro do meu falecido marido do fundo falso do armário, alegando que aquele morto não precisava mais de ouro e nós que precisávamos de capital. Ela falando isso, tá, menina? O meu filho, que estava sentado ali do meu lado, levantou da cadeira e ele saiu da sala, porque ele não aguentava mais ouvir aquilo. Era tanta frieza, era tanta maldade falando da minha vida, da vida do pai dele, da nossa vida. Então foi tudo anotado. Como os itens foram recuperados e havia provas de que tudo, né, estava se encaminhando para a situação que eles estavam ali, então tudo acabou complicando, né, para um crime de furto qualificado e apropriação indébita. Então esse depoimento ele durou horas. Cada minuto que se passava, eles se enterravam cada vez mais. Resumindo, nós saímos de lá com a garantia de que o inquérito seria
seguiria para o Ministério Público. No corredor, a família dela tentou ainda uma última ofensiva para cima de mim. O irmão dela ficou, sabe, apontando o dedo na minha cara. Só que ainda bem que meu filho e meu irmão estavam lá e colocaram ele no lugar dele. Então, teve que ter uma intervenção policial ali para que ele se colocasse no cantinho dele lá, para que não houvesse até mesmo uma agressão física. E eu só falei para parei da frente da garota lá e da mãe dela e disse: olha, o processo criminal é só o começo. Eu não vou descansar enquanto vocês não pagarem cada centavo o que vocês tiraram de mim e do meu filho. Agora, vocês sabem exatamente com quem estão lidando. Então, depois, eles saíram da delegacia, foram direto para a rua, começaram a discutir, né? E como não houve flagrante, eles iriam responder em liberdade. Mas eles não tinham, né, para onde ir, não tinham casa, não tinha dinheiro. A mãe dela se recusou a levar eles para dentro da casa dela, né, e o irmão da garota não aceitava o meu ex-marido lá dentro. Então, para onde é que eles iriam? Então, depois desse dia da delegacia, eu retomei a minha vida por completo, sabe? Falei algumas coisas para ele, entrei no meu carro e eu fui embora, viver a minha vida. Então, eu cheguei em casa, eu joguei fora o colchão lá da edícula, queimei os lençóis e vendi cada móvel que pudesse me lembrar da presença daqueles dois na minha casa. O meu filho decidiu que ele não queria mais morar também lá na casa dos fundos. Ele voltou para o quarto dele na casa principal. E foi assim. O tempo passou e as notícias lá sobre o casal chegaram, né, sempre para mim de forma fragmentada, mas chegaram. O meu ex-marido sumiu completamente, sem o meu carro e sem meu dinheiro, ele se tornou um ninguém. Eu soube por conhecidos que ele tentou voltar para casa de alguns parentes distantes no interior, mas ninguém quis dar abrigo para um homem que foi exposto da forma como ele foi. Ele saiu lá da nossa cidade com uma mão na frente e outra atrás, carregando apenas a vergonha. Nunca mais eu recebi ligações ou ameaças dele. Ele entendeu que, para mim, ele morreu no momento em que eu girei aquela chave da edícula, né, que eu vi tudo. Quanto à garota, eu soube que ela foi embora para uma outra cidade, bem longe daqui. Os boatos que chegaram é que ela entrou em uma depressão tão profunda que ela até atentou contra a própria vida dela. Se é verdade ou não, eu não sei. Honestamente, isso também não me importa. Ela colheu exatamente o que ela plantou. O meu filho hoje está tentando se reconstruir. Não foi fácil. Ele passou meses sem querer se envolver com ninguém. Não, imagina, né? Uma desconfiança de todo mundo, de tudo e de todos. Recentemente, ele começou a conversar com uma moça, mas eu percebo que o trauma ainda está ali. A nossa relação de mãe e filho ficou mais forte, mas há uma cicatriz que nunca vai sumir, né? Ele aprendeu da pior forma que o inimigo muitas vezes dorme ao nosso lado e toma café na nossa mesa. Eu continuei a minha vida, eu não procurei mais ninguém, não pretendo procurar tão cedo. Eu aprendi a dar valor à minha própria companhia e ao meu patrimônio, que eu quase perdi para 2 golpistas. O processo criminal pelo dinheiro ainda está correndo, mas eu já nem dependo desse resultado para me ter paz. A minha maior vitória foi ter tirado aquele lixo da minha casa. E é isso, Anny. Se eu puder deixar um recado para nossas amigas aqui do canal, é amigas, não ignore os sinais, não ignore a sua intuição. A gente sempre sente quando algo está errado. Aquele incômodo que eu senti quando eu vi ela de pijama curto e aquele check-up que meu marido deu nela na cozinha, tudo aquilo ali eram sinais. Eu tentei me convencer de que era ciúme de mãe ou coisa da minha cabeça, mas a nossa alma não mente. Se algo te incomoda, se o cheiro mudou, se o olhar não encaixa, preste atenção. A sua intuição é o seu sistema de defesa mais eficiente. Ouça o que ela diz antes que você tenha que pegar as provas na sua própria cama. Então, muito obrigada, Anny, pelo teu espaço. Muito obrigada pela acolhida que você tem dado sempre a todos nós aqui. Eu espero do fundo do meu coração que muitas mães não passem pelo que eu passei. Fiquem atentas. Ai, gente, antes que eu me esqueça, eu perguntei, né, o que esse alecrim pantanoso aqui trabalhava. Antes ele fazia bicos, ele era eletricista, fazia um biquinho aqui, outro ali, mas não trabalhava de carteira assinada. Então, a renda toda era dela. E como ela recebeu uma ótima, né, rescisão por conta do acidente que o marido dela sofreu, então ela tinha uma ótima qualidade de vida, tá, gente? Ela também tinha um trabalho dela, eles tinham boas economias.
Então ela vivia muito bem, ela vive muito bem. Então esse cara só se aproveitou, né, gente? Poxa, tem uma coroa aqui, viúva bonitona, dando sopa, vou lá me infiltrar e vivia no bom, do bom e do melhor. Quase não trabalhava, tá? Por lá. O preço da cegueira é seletiva, né, gente? Cláudia, amiga, você foi uma leoa, mas a sua história é mais um daqueles que eu considero um soco no estômago sobre os riscos de querer acreditar na bondade alheia. A carência, gente, ela é uma venda. Você saiu de um luto longo e queria tanto um recomeço que ignorou os sinais óbvios de um homem encostado e de uma nora abusada. Privacidade não é negociável. No momento em que ela circulou de pijama na frente do seu marido, o limite deveria ter sido imposto com uma expulsão imediata dali. Querida, vá embora para sua casa. Eu não quero você andando da forma como você está dentro da minha casa. Eu não aceito isso. O desrespeito começa nos pequenos detalhes. Se você aceita, eles montam em cima. O crime do abuso de confiança. Eles não queriam apenas sexo, eles queriam seu patrimônio. Traidores desse nível são parasitas que buscam hospedeiros estáveis para sugar. Então, o marido, ele é um predador. Ele é, no caso, um predador oportunista. Esse homem, ele não amava a Cláudia. Ele amava a estabilidade que ela oferecia. Ele identificou nela uma mulher carente de um recomeço e usou o arquétipo do bom homem para se instalar. Havia um parasitismo, né? Porque ele não tinha carro, não tinha patrimônio e usava o cartão dela para tudo. Ele via a Cláudia como um banco e a Nória como um prêmio extra. Dissociação moral. Para ele, trair o enteado na própria cama do rapaz não era um problema, porque ele via o jovem, ele via o jovem não como filho, mas como um rival ou um obstáculo para o acesso total aos bens da casa. Tá bom? E a Nora, uma invasora, né? Narcisista também. A Nora usou o que nós chamamos de teste de limites. Ao andar de pijama curto, né, sem roupas de sutiã, calcinha, ela não estava apenas sendo desleixada, ela estava marcando o território e medindo a reação do padrasto do menino. Poder pelo sexo. Para ela, seduzir o marido da sogra era a prova máxima de que ela tinha controle sobre aquela casa. Ela não queria apenas o namorado, o filho, né, da Cláudia. Ela queria o patriarca e o dinheiro da matriarca também. Frieza. Planejar um roubo enquanto dorme sob o mesmo teto e mostra desvio de caráter grave. Desculpa, gente, planejar um roubo enquanto dorme sob o mesmo teto mostra um desvio de caráter grave, onde as pessoas são vistas apenas como objetos de descarte. Então, o fato de eles planejarem fugir prova que a relação não é um deslize impossível, não era. Havia uma conivência criminosa aí. Eles se uniram na podridão para explorar a única pessoa que o sustentava, né? Então, acordo, né? Um acordo silencioso, essa dinâmica da traição. Por que acontece a traição nesses casos aqui? E o alerta aqui, gente, sinais de que o inimigo ele está na sua mesa e dorme na sua cama. Se você sente que algo não está certo na sua casa, preste atenção nesses pontos que a Cláudia demorou para enxergar. O desrespeito inocente, né, da nora com a postura da vestimenta dentro de casa. Gente, se você sente que é invasão, tá desrespeitando você. O olhar de check-up do marido, o homem que olha para a nora, para a amiga da filha, para a vizinha, para uma vizinha, da forma como ele olhou, com fome, preste atenção. Porque quando você virar as costas, ele vai fazer coisas bem piores, tá? O olhar é o primeiro rastro da intenção. Doença de desculpas, o remédio controlado, dores de cabeça, tudo isso serve de desculpas para te cegar ainda mais, porque vai fazer com que você não enfrente aquela pessoa. Não, tá com dor de cabeça, então fica em casa. Né? E são desculpas que eles usam, são táticas clássicas de isolamento, tá? Proteção do celular. Se seu parceiro nunca teve segredos com o aparelho e de repente ele vira um cofre, algo valioso, ou se colocou senha sendo que ele nunca usou, preste atenção. A traição já está em curso.
tá? Então, a Cláudia, ela errou ao não acreditar na própria intuição logo no primeiro sinal, né? Lá da menina desfilando com roupas curtas. Mas ela acertou em não dar a segunda chance. Principalmente, né, para quem profanou a cama do seu filho. O perdão, ele pode ser divino, mas a convivência com o lixo, ele é opcional. Então é isso, meus amigos e amigas. Que relato, né? Que relato. Foi um relato cheio de aprendizado, cheio de alertas aqui. E eu espero muito que ele tenha sido agregável na vida de vocês. Confiar, gente, a gente pode confiar, mas confia com o olho aberto ou fechado, tá bom? Não coloque a mão no fogo por ninguém. Por ninguém, gente. Porque o risco de se queimar é grande, infelizmente. Hoje, infelizmente, posso dizer para vocês que são poucas pessoas que são confiáveis, que estão dentro de um relacionamento e são fiéis 100% a essa pessoa, infelizmente. O mundo, os casamentos, eles estão sendo tão bombardeados através da internet, que se o cara ele não tiver, e a mulher também não tiver um caráter, um ótimo caráter, sabe, se policiar mesmo, e respeitar aquela pessoa, e estar com aquela pessoa, e não magoar, não maltratar, acontece isso que aconteceu aqui, ó, brechas e brechas abertas, né. Ai, ai, e se você, mais uma vez, né, não está pronta para um relacionamento, não entre, não busque, porque se você não está bem emocionalmente, você vai ser uma presa muito fácil para manipuladores e para pessoas que só querem sugar a tua vida e a tua energia. Então, a Cláudia ela já tinha muito tempo que ela estava de luto, né? Não estava à procura de um relacionamento, não. Só que foi empurrada, né? Amigas, não, lógico que elas não queriam o mal da Cláudia, né? Lógico que todo mundo tem que recomeçar a vida. Eu recomecei, né, gente? Eu também fui viúva. Mas no momento certo. E fiquem atentas sempre, tá? Não é errado você recomeçar depois da perda de alguém que você amou. Não é errado, não. Mas fiquem com o olho aberto e outro fechado, porque, gente, tá cheio de parasita aí para querer se adentrar na tua vida. Cheio, 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 cheio. Principalmente se você tem uma condição financeira boa, tá bom? Então é isso, meus amores. Se você tem algum relato para compartilhar aqui com o fim de casamento, é só mandar para o nosso WhatsApp 92 995 24 8705. Eu estarei com toda a disposição para te atender, tá bom? E agora eu quero saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acharam da atitude da Cláudia? Quais conselhos que vocês deixam para ela e para o filho também, tá bom? Então é isso. Gente, assistam as lives, tá? Se você não conseguir assistir ao vivo, assiste no gravadão. Tem lives muito importantes que vão deixar grandes aprendizados também lá. Então é isso. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho. Vejo agora vocês nos comentários e também nos próximos relatos e uns ao vivo também nas lives. Um beijão. Bye, bye.